Eu recebi uma pergunta naquela caixinha de perguntas do Instagram que foi mais ou menos a seguinte: como eu faço para aumentar o tamanho de um render sem perder a resolução no Photoshop? Eu respondi essa pergunta por lá, mas eu achei que é um assunto que dava um pouco mais de conteúdo, então eu decidi trazer para cá também. Antes de qualquer coisa, antes de eu te mostrar como que as coisas funcionam aqui no Photoshop, eu já preciso adiantar que é praticamente impossível você aumentar muito a proporção do seu render sem perder de fato nada de resolução. Mas existem boas práticas para quando a gente precisa fazer isso e eu vou te mostrar aqui como que eu faço quando eu tenho essa necessidade. Essa necessidade não é muito comum, né? Mas isso acaba acontecendo quando a gente precisa aumentar uma imagem renderizada e a gente não tem um arquivo fonte em 3D para que a gente possa gerar novamente essa imagem. O ideal, claro, se você puder, é você gerar do zero, tá bom, essa imagem? Ou então quando a gente recebe uma imagem de alguém para criar alguma apresentação e essa pessoa não tem como gerar esse arquivo novamente. Então, tudo que nos resta, né, é tentar aumentar a proporção dessa imagem da melhor forma possível. E considerando esse contexto, eu tô tentando me aproximar ao máximo dele, eu não só diminuí o tamanho de algumas renderizações minhas aqui, eu também dei uma comprimida, eu dei uma piorada na imagem. Então, nós aqui vamos trabalhar com duas imagens, tá? Duas imagens diferentes, e são duas imagens que têm particularidades específicas que eu queria trazer para você aqui. Qual que é a grande diferença entre a primeira e a segunda? Primeiro, a primeira eu diminui mais ainda, então ela tá aqui, ó, com 600 pixels de largura, tá bem pequenininha mesmo, muito menor que isso é até difícil da gente recuperar, tá gente? É possível, mas é bem difícil. Então essa aqui tá com 600 pixels de largura, enquanto que essa segunda imagem tá com 800 pixels, tá um pouquinho maior, fica um pouquinho mais fácil de conseguir aumentar ela sem perder muito da resolução. Qual que é a grande diferença entre a primeira e a segunda imagem? A questão do desfoque aqui, ó, dessa vegetação que foi aplicada aqui na frente. Então, isso daqui torna todo o processo um pouquinho mais difícil. Mas vamos lá, como que eu vou fazer isso? Ó? Antes de qualquer coisa, vamos dar uma olhadinha na imagem? Até para que a gente saiba o que a gente precisa fazer, é bom a gente dar uma averiguada na imagem, né? Se você for ver, a imagem, ela tem um efeito óbvio de ser uma imagem pequena, a partir do momento que a gente aumenta, dando zoom aqui, a gente está olhando um pouquinho mais de perto. É natural que essa imagem ela fique um pouco pixelada, afinal ela está maior do que o tamanho real dela, né? Então isso é a coisa mais natural do mundo, porém nós temos alguns outros probleminhas. Quando a gente salva uma imagem, ou então a gente pega uma imagem da internet, alguma coisa que está em baixa, é natural que essa imagem esteja comprimida e que a gente tenha esses efeitos aqui, ó. Esses efeitos bem esquisitinhos que ficam na imagem. Isso é efeito nítido da compressão da imagem. Então, analisando o contexto da imagem que eu tenho aqui, o que eu considero que seria interessante para a gente aumentar essa imagem? Antes da gente aumentar as proporções de fato, a gente dá uma corrigida nisso, porque a partir do momento que a gente corrige isso, no momento que a gente aumentar, esses erros, eles não vão aumentar junto, porque eles não vão existir ou pelo menos vão estar um pouquinho atenuados aqui. Então, é a primeira coisa que eu faria. Como que eu faria isso? A gente vai vir aqui, ó, em filtro, Neural Filters, tá? Vai abrir uma outra tela. Nessa outra tela aqui, ó, nós iremos vir aqui, ó, em remoção de artefatos, né? Clica aqui uma vez. Esse processo ele pode levar um tempinho, tá? Em alguns casos leva mais tempo, em outros casos leva menos tempo. Mas, ó, se eu der uma olhadinha aqui, é assim que estava a nossa imagem, ó. Tá? Sem a remoção de artefatos. E agora que eu apliquei a remoção de artefatos, os artefatos, né, que são aqueles errinhos, eles já não estão mais presentes aqui. Mas assim, uma coisa que é muito importante da gente considerar também é o seguinte: sempre que a gente aplica algum filtro, seja um filtro de denoiser ou qualquer coisa do tipo, na maior parte das vezes, conforme a gente perde o ruído e a gente perde esses errinhos, que é algo positivo, muitas vezes a gente acaba perdendo junto alguns detalhes de textura e esse tipo de coisa. Então é importante a gente ter um equilíbrio, porque se a gente aplicar esses efeitos de forma muito bruta, quando a gente aumentar a nossa imagem, ela vai ficar meio que com cara de uma pintura. E muitas vezes não é isso que a gente quer, né? A gente quer aproximar mais do que seria um contexto de uma fotografia. Então, dando uma olhadinha aqui, ó, nesse contexto como um todo, nós temos aqui a intensidade, que ela vai de baixa até alta. Então é bom a gente fazer alguns testes. Se eu der uma olhadinha aqui na intensidade baixa, deixa eu dar uma aproximada, ó. Vamos ver se esses artefatos estão muito fortes. Eu não acho que eles estão, ó. Eu acho que já funcionou perfeitamente. Para mim, eu utilizaria a intensidade baixa mesmo, mas você tem essas outras opções aqui. Dependendo da sua imagem, você vai precisar de um efeito de filtro um pouquinho mais forte. Então, eu dou OK. Já estou sem aqueles artefatos decorrentes da compressão da imagem. E daí, o que eu vou fazer? O ideal não é você aumentar o palco da sua imagem, a prancheta, dar um Ctrl+T e aumentar ela aqui. Não é o ideal a se fazer. O que é o ideal a se fazer? Nós iremos utilizar o comando Ctrl+Alt+I. E daí aqui, ó,
nós teremos o tamanho da imagem. E é por aqui que a gente vai aumentar. Eu não acho muito legal aumentar muito mais do que o dobro da imagem. Dependendo da sua necessidade, você vai ter que fazer isso, e daí você pode fazer tratamentos posteriores, e daí a gente entraria num assunto de pós-produção e de detalhamento muito específico aqui no Photoshop. Eu tô tentando ir pelo caminho mais simples, tá? Mas aqui, ó, eu aumentaria para, no máximo, o dobro, tá? Só que aqui, ó, aqui que tá o grande segredinho nesse momento. A gente vai utilizar aqui o preservar detalhes 2.0, tá? Para mim é o que costuma funcionar melhor. Você pode testar outras formas de aumentar a sua imagem, eu até sugiro que você teste se você tiver com tempo. Mas, na falta de tempo, vai no preservar detalhes 2.0 e dá OK. Legal, ó. Eu aumentei a minha imagem. Se eu der aqui o comando Ctrl mais o número 1, ela vai ficar exatamente do tamanho real que ela tem aqui na minha tela, tá? Então assim, ó. A gente não tem uma imagem perfeita, sem dúvida nenhuma, não está de fato perfeita, só que é a melhor forma que eu encontrei aqui para aumentar as imagens sem perder muita resolução. Caso a gente apenas aumentasse a imagem, esticasse a imagem, com certeza ela estaria muito pior do que ela está aqui. Vamos fazer um teste para dar uma olhadinha, ó. Eu joguei aqui a imagem novamente para minha prancheta. Por que ela está menor? Justamente porque a minha imagem aumentou como um todo, né? E daí, muitas pessoas fazem o quê? Apertam um Ctrl T para você ter acesso ao tamanho aqui da proporção da imagem e aumentam a imagem. Ou em outros casos, quando você vai aplicar muitas vezes essa imagem numa prancha, lá no Adobe InDesign ou algum desses programas, você também vê que ela está menorzinha e simplesmente aumenta ela. Não é um bom caminho, tá? Porque nós já vemos vários erros aqui na tela. Na impressão, vai ficar nítido, vai ficar horrível a imagem, tá? Então, ó, eu vou aumentar ela aqui mais ou menos para o tamanho total da minha imagem. Ó, exatamente o tamanho, tá? 1200. E vamos dar uma olhadinha, ó. Aqui de longe, a gente já consegue ver uma certa diferença. Tá vendo o aspecto pixelado, ó, que ela tinha? E ela vai continuar tendo porque eu aproximei mais do que eu deveria. Mas ainda assim, ó, nós conseguimos ver uma grande diferença entre uma imagem e a outra. A imagem que eu editei aqui também não tá a melhor imagem do mundo, né? Mas é a melhor forma de se fazer isso aqui no Photoshop. Nessa nossa segunda opção, eu faria exatamente as mesmas coisas. Nós temos mais alguns artefatos aqui, ó, nessa área. Tá vendo, ó? Nós temos alguns artefatos aqui nessa área e seria exatamente o mesmo processo. Eu não vou fazer aqui, mas então por que eu peguei duas imagens? Porque eu não vou te apresentar apenas as ferramentas que eu utilizo no Photoshop. A pergunta foi sobre o Photoshop e é por isso que eu dei maior ênfase no Photoshop e é de fato o que eu utilizo mais, tá bom? Mas existem novas ferramentas, principalmente geridas por inteligência artificial, que nos permitem, ou pelo menos propõem, essa possibilidade de poder aumentar imagens sem perder resolução. Então vou te mostrar algumas delas aqui. A primeira delas é a Crea.ai. Eu não sei se é Crea que se pronuncia, mas enfim, é assim que eu leio. Quase todas essas ferramentas de inteligência artificial, grande parte delas, né, nós conseguimos utilizar na nuvem mesmo, no nosso navegador, outras delas não, tá? Mas como que isso aqui funciona? Eu vou apenas arrastar aqui para dentro a minha imagem, ele vai levar um tempinho aqui para fazer o upload, e aqui, ó, eu tô pedindo para ele aumentar em 2 vezes, tá? Só que qual que é o grande ponto aqui? Essa ferramenta, ela é uma ferramenta de inteligência artificial e ela tem como proposta, uma das principais propostas, essa ferramenta é incrível, tá? Mas eu tô falando especificamente aqui sobre aumentar a proporção da imagem. Ela tem outras subferramentas aqui. A gente não quer que ela trabalhe em incluir elementos, em melhorar texturas, nesse momento, nada disso, tá? Então, o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, eu vou excluir esse prompt, tá bom? Eu vou tirar bastante aqui, ó, da força da inteligência artificial e aqui eu vou deixar no máximo o tanto que ela deve considerar do contexto da imagem que eu tô colocando aqui para ela aumentar, né? E daí eu vou clicar aqui. Ela leva um tempinho, tá? Quase todas essas ferramentas de inteligência artificial podem levar um tempinho, um pouquinho mais do que no Photoshop, mas ó, esse daqui é o resultado. Então, o resultado aqui da parte da esquerda é como que ficou, né? E aqui da parte da direita é como ela estaria caso eu tivesse apenas aumentado essa imagem, né? Então, assim, é um resultado legal, tá? Talvez o que você poderia fazer seria também remover aqueles artefatos que eu te mostrei no Photoshop antes de trazer para uma dessas ferramentas. Eu deixei o nível da inteligência artificial bem baixo aqui também, porque muitas vezes ele tenta compreender, por exemplo, essa textura de tijolo e ele pode mudar alguma coisa, né? Essa ferramenta é bastante interessante, sim, para fazer alguns testes, mas às vezes pode virar alguma textura de madeira, alguma coisa assim. Eu vou até fazer mais um teste aqui para mostrar para você. Eu vou aumentar aqui a força da inteligência artificial, vou diminuir aqui um pouquinho a relação do contexto da imagem que eu tô subindo. Em alguns casos pode ficar até melhor, porque ela consegue criar algumas coisas do zero. Então, querendo ou não, a sua resolução também vai ficar melhor. O problema
é que muitas vezes a gente perde a real materialidade do que a gente aplicou na nossa renderização. Então vou fazer aqui mais um teste para você ver. Bom, terminou aqui a minha segunda imagem e realmente não ficou muito legal, né? Mas existe a possibilidade sim de você deixar legal. Inclusive, você precisaria colocar algum prompt aqui, alguma coisa bem específica para determinar que você quer uma imagem com aparência de fotografia, né? Eu não determinei nada disso. Você pode fazer isso de forma automática clicando aqui. Ele vai tentar compreender a imagem. Eu vou fazer um último teste aqui para te mostrar como isso pode funcionar. E depois eu vou utilizar aquela segunda imagem. E olha, tá aqui o resultado. Realmente não foi muito satisfatório. Eu diria que o resultado mais satisfatório foi esse primeiro aqui mesmo. Eu vou testar agora a segunda imagem. Então já fiz aqui o upload da minha imagem. Novamente eu vou ajustar aqui todos esses parâmetros para que eu realmente só tenha o upscale da imagem, né? Sem muita interferência direta. E vamos começar aqui no processo. E tá aqui, ó, o nosso resultado, tá? Dá uma melhoradinha sim, sem dúvida nenhuma. Eu ainda gosto mais de utilizar o Photoshop, mas muitas vezes o que pode ser interessante é a gente gerar a imagem através da inteligência artificial, levar lá para o Photoshop e fazer algumas edições. Essa ferramenta aqui, ela é muito boa para muitas coisas relacionadas ao tratamento de imagens, ao preenchimento generativo através de inteligência artificial, porém ela vai funcionar muito melhor quando você tem uma imagem numa escala um pouquinho melhor do que as que nós estamos utilizando aqui. Só que o vídeo não é sobre isso. Então, deixa eu te apresentar a segunda ferramenta aqui fora o Photoshop. A gente está falando dessa ferramenta dgb.lol. Também se trata de uma inteligência artificial. Basta eu clicar aqui em Tools, em Ferramentas, e acessar aqui essa área para aumentar as imagens, tá? Esse site vai ficar aparecendo uma série de anúncios, mas assim, no momento isso não importa. Eu vou trazer a minha primeira imagem para cá. Aqui você tem alguns padrões, tá? Eu sempre utilizo o padrão aqui balanceado mesmo, e eu vou enviar. O que acontece aqui é o seguinte, muitas vezes, dependendo da fila que você tem para esse processo de aumentar a imagem, pode levar um tempo. Tá? Então aqui, ó, o tempo estimado está em 22 minutos. Eu já vou até ver de jogar minha outra imagem aqui. Eu vou te apresentando outras ferramentas e a gente vê mais ou menos quanto tempo levou para a gente ter o nosso resultado final aqui. A próxima ferramenta que eu vou te apresentar aqui é o pixelcut.ai, onde que a gente consegue aumentar nossas imagens. Aqui, ó, em aprimorador. Então clica aqui uma vez, vou arrastar o meu arquivo aqui para dentro. Ele já está tentando aprimorar aqui para 2 vezes. E essa ferramenta é realmente muito rápida, tá? Ficou relativamente bom. Eu vou baixar esse arquivo, vou jogar meu segundo arquivo aqui, esperar ele aprimorar, e eu também vou fazer o download desse arquivo. É importante de falar, tá? Grande parte dessas ferramentas, elas têm um limite. Então, aqui eu estou usando de forma gratuita. Aqui no CREA nós temos um limite de quantidade de imagens, né, de passos que a gente pode ter aqui dentro da utilização da inteligência artificial sem pagar, né? Se você pagar, você consegue aumentar esses seus limites. Aqui também. Aqui no DGB, você vai ter esse problema da fila, porque os seus arquivos não vão ser prioridade. Aqui no Pixelcut também você terá esse problema, tá? Vamos falar um pouquinho aqui agora sobre essa ferramenta, upscale.org. Essa ferramenta eu utilizei ela instalando no meu computador. Então você clica aqui em download, basta você instalar no seu computador. Vou abrir aqui o software e vou arrastar também a minha imagem. É legal a gente deixar aqui em general foto, para ele não tentar realmente criar uma pintura ou alguma coisa do tipo. E daí basta eu clicar aqui para que ele realize todo o processo, ó. A gente já consegue ver uma boa diferença, né? Uma diferença bem positiva. Eu vou jogar minha segunda imagem aqui também para a gente testar. Nesse caso ele está aumentando bastante a imagem. Você vê que nessa ferramenta ele já retirou um pouquinho daqueles artefatos, né? Legal, imagem salva. Vamos dar uma olhadinha aqui na fila do DGB. Ainda está aqui para fazer, então vou te apresentar mais uma ferramenta. Essa ferramenta aqui talvez seja uma das mais clássicas até, quando a gente fala sobre esse assunto, tá? Que é a Gigapixel. E também, aqui você precisa fazer o download, você consegue utilizar de forma gratuita, mas com marca d'água e algumas limitações desse tipo. Você também vai instalar no seu computador, e daí basta você jogar a sua imagem aqui para dentro, você vai ter algumas determinações aqui, ó. Então vou deixar como Art e CG, tem mais a ver aqui com o que eu tô fazendo, e você vê que rapidamente aqui, ó, ele já dá uma melhoradinha, mas ó, imagens muito em baixa, muitas vezes elas vão ficar meio que com cara de pintura. Isso porque eu nem tô forçando aqui para tirar o ruído. Eu só tô deixando tudo nas configurações originais aqui. Testando agora a minha segunda imagem, ó. Eu confesso que para imagens muito em baixa, eu não sinto que funciona muito bem. Quando você quer aumentar uma imagem que já não está tão pequena, ele costuma funcionar um pouquinho melhor. E claro que você precisa fazer alguns testes um pouquinho melhores aqui com as ferramentas que ele te oferece. Agora eu vou fazer um comparativo entre todos os arquivos quando o DGB permitir esse processo. Já faz um bom tempo que eu comecei a gravar aqui e ó, nós ainda temos a primeira imagem aqui faltando 7 minutos para começar no processo e a segunda faltando 12 minutos. Isso daqui às vezes muda dependendo da fila, tá? Então se outras pessoas que pagam essa ferramenta entrarem na fila, isso aqui vai levar mais tempo. Se eu atualizar, vamos ver se vai mudar alguma coisa aqui.
continua a mesma coisa, mas algumas vezes muda para mais, outras muda para menos, então talvez esse seja um dos grandes pontos negativos dessa ferramenta aqui. Nós saberemos o que vale mais a pena quando eu fizer um comparativo ali, lembrando que eu usei um preset completamente comum em cada uma das ferramentas, tirando o Photoshop que eu fui um pouquinho mais a fundo ali, mas dá para você inclusive obter resultados melhores em cada uma dessas ferramentas, caso você preste um pouquinho mais atenção ali na setagem do que você está criando. Então, depois de um bom tempo, eu tô com todas as imagens aqui, não que todas as ferramentas tenham demorado, a que demorou mesmo foi da segunda ferramenta que eu apresentei para você, essa dgb.lol. Eu vou mostrar aqui esse processo de melhoria em ordem, na ordem das ferramentas que eu te apresentei, tá? Então, na primeira versão, eu sempre vou ter a imagem que eu aumentei no Photoshop, no caso com aquela questão do filtro de redução de artefatos e etc. Então, nós viremos aqui para a imagem feita pelo crea.ai, né? Então, eu estou dando uma aproximadinha. Eu não diria que tem grandes diferenças, eu diria que talvez a do Photoshop esteja um pouquinho melhor por conta de eu ter reduzido os artefatos mesmo, né? Ó. No restante, tá bastante parecido. Depois aqui, ó, o resultado do DGB, o que demorou mais. Alguns locais estão relativamente interessantes, outros estão muito forçados, né? Fica aparecendo pintura, fica aparecendo uma coisa que não é exatamente o que a gente quer demonstrar com a nossa imagem. Após isso, nós temos aqui a imagem feita pelo Pixel Cut, tá relativamente equilibrado. Eu diria que tá bom, né? A gente perde alguns detalhezinhos, ó, de reflexo, mas tá funcionando bem. Eu diria que até agora eu sinto que essa foi a que funcionou melhor de todos os testes que a gente fez aqui. Agora nós temos a versão do Upscale. Eu diria que tá um pouquinho menos equilibrada que a anterior, né? Mas tá parecido. Eu diria que tá bem parecido mesmo. E no final nós temos a imagem aqui do Gigapixel. Eu acho que a do Gigapixel acabou ficando mais equilibrada. Então, nesse caso, especificamente dessa imagem da forma como ela tá. O Gigapixel tá funcionando bem. E o Pixel Cut também funcionou bem. Entre Gigapixel e Pixel Cut aqui nesse caso, ó, o Gigapixel ele tá com um pouquinho mais de sharpen na imagem, né? Ela tá um pouquinho mais contrastada, o que poderia ser muito interessante. A gente, de alguma forma, mesclar essas três versões, ó. Entre Pixel Cut, Gigapixel e esse processo que eu fiz aumentando apenas aqui no Photoshop. Criar algumas máscaras e onde nós temos perda de detalhes de textura, nós excluímos na máscara para puxar um pouquinho da imagem original e assim por diante. Agora na segunda versão, a versão feita pelo Crea, tá funcionando bem. Eu diria que não tem tantas diferenças assim, né? A gente só consegue ver alguns artefatos aqui escuros e claros, quase que lembrando uma fumaça bem de leve. Eu não sei por que isso aconteceu, mas está funcionando bem. A diferença é que nós temos alguns errinhos da compressão, talvez seja isso que está aparecendo aqui, né? Alguns errinhos da compressão que eu não levei depois de tratar no Photoshop. Eu levei a imagem original, pequena da forma como ela estava. É natural que nessa versão os resultados estejam um pouquinho melhores por conta dela ter 800 pixels de largura, enquanto que a anterior tinha 600 pixels apenas. Resultado aqui do DGB, bem parecido com o anterior que nós vimos, né? Ó. Por que eu trouxe essa imagem aqui? Você lembra que eu falei sobre a questão do desfoque, do desfoque de campo, né? Olha que estranho, alguns locais onde a gente tem o desfoque de campo, nessa ferramenta, ó, ele meio que criou uma imagem sem desfoque e manteve desfoque aqui em alguns outros locais, então nesse sentido ficou bem ruim. Depois nós temos aqui o Pixel Cut. Novamente, eu acho que talvez tenha sido um dos que funcionou melhor aqui. Mas a questão do desfoque é realmente um problema, né? Ele fica bastante confuso para fazer essas melhorias. Upscale desfocou muita coisa aqui. O carro até fica legal, fica interessante, apesar dele perder alguns dos reflexos, né? Ó, quando a gente vê o antes e depois, a gente vê que ele meio que vira uma pintura. Esses detalhes do pneu dele aqui, ó, sumiram completamente. E por fim, o Gigapixel. Então aqui eu faria exatamente a mesma coisa. Eu pegaria aqui o Pixel Cut, pegaria a versão do Gigapixel, iria mascarar essas duas versões e fazer uma relação direta com essa imagem aqui que eu simplesmente aumentei no Photoshop. Como que a gente pode ver isso de uma maneira muito rápida, né? Se eu colocar aqui a imagem do Gigapixel, por exemplo, e diminuir um pouquinho da opacidade, ó, a gente vê que a gente consegue uma mesclagem entre as propostas, e eu faria isso de forma mais específica e pontual em alguns locais da imagem. Então, dessa forma, eu concluo aqui algumas das possibilidades que você tem para aumentar o tamanho do seu render quando você não pode renderizar do zero novamente. Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido útil. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo. Segue a gente lá no Instagram também, que por lá eu posto muito mais conteúdo, e eu te aguardo nos próximos vídeos.